Voltamos na I24 News em inglês. Sou Natasha Kirchuk, obrigada por nos acompanhar. É o 16º dia da guerra entre a República Islâmica do Irã, Israel e os Estados Unidos. Desde a meia-noite, o Irã disparou 7 salvas de mísseis contra Israel, atingindo áreas centrais e do sul e levando milhões a buscar abrigo. Enquanto o Hezbollah, a partir do Líbano, continua lançando foguetes e drones do norte. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas nesses ataques, principalmente por munições de fragmentação, segundo a polícia e os serviços de resgate. Desde o início da guerra, o Irã lançou centenas de ondas de ataque contra Israel, mais de 290 mísseis balísticos e mais de 500 drones, com cerca de metade desses mísseis carregando munições de fragmentação. 15 pessoas foram mortas como resultado desses ataques em Israel, e mais de 3.300 ficaram feridas, incluindo 436 crianças. Agora, de Bnei Barak, centro de Israel, junta-se a nós nossa correspondente Blair Sladin. Conte o que sabemos sobre as vítimas. O número de feridos aumentou desde nossa última conversa. O que sabemos sobre como elas se feriram e os impactos dos mísseis que causaram isso? Sim, como você pode ver aqui atrás de mim, este prédio residencial de 4 andares foi atingido por estilhaços por causa da interceptação. Claro, não estamos falando de um ataque direto, mas ainda assim estamos falando de danos. Isso foi causado no 4º andar e também penetrou naquela área, caindo e danificando também o 3º andar. 8 apartamentos foram danificados como resultado desses estilhaços. E claro, as autoridades aqui e a prefeitura de Bnei Brak agora estão procurando um lugar para essas pessoas ficarem. Normalmente eles se mudam para hotéis em Israel e este é apenas um local onde uma pessoa ficou levemente ferida dentro daquele prédio. Provavelmente ele estava na escada, de acordo com a investigação atual. A outra pessoa aparentemente estava em seu carro. Bem aqui onde estamos e ele está em estado moderado, na verdade, e foi transferido para um hospital, mas não há risco para a vida dele. A mesma rajada de mísseis também danificou áreas em Ramat Gan e Petah Tikva. Uma mulher e uma menina também ficaram levemente feridas. Mas em Ramat Gan, na verdade, há 8 locais diferentes onde esse míssil pode causar danos. E novamente não estamos falando de um impacto direto, mas sim de estilhaços. E as pessoas cujas casas e apartamentos foram danificados estão agora, é claro, sendo transferidas para hotéis em todo Israel. Então, felizmente, ainda não estamos falando de nenhuma fatalidade aqui, mas, é claro, houve danos em diferentes partes desta área. Aqui no centro, todas essas cidades ficam realmente uma ao lado da outra, Bnei Brak, Ramat Gan e Petah Tikva. Certo, Pallier, sabe, só uma pergunta rápida. Já sabemos quantos mísseis o Irã está lançando de cada vez? Bem, em Israel eles não dizem o número exato de mísseis, mas estamos falando de alguns mísseis. É isso que também somos instruídos a dizer, e isso tem um motivo, na verdade, porque não queremos. Por um lado, ajudar o Irã a considerar lançar mais mísseis, e por outro lado, também não queremos que as pessoas simplesmente ouçam isso. Há apenas um míssil e as pessoas não se sentem realmente pressionadas a ir para um abrigo próximo. Por isso, em Israel, não dizemos o número exato de mísseis, dizemos apenas alguns mísseis. É isso que normalmente é lançado do Irã. Ao falar sobre o abrigo e as orientações do Comando da Frente Interna, é importante mencionar que hoje houve uma alteração ativada por esse comando. Isso deve, na verdade, começar nesta noite por causa desse sistema de alerta precoce, no qual normalmente eles dão um alerta para uma área ampla. E isso resulta em várias pessoas, um grande número de pessoas, geralmente todo o centro de Israel, todo o norte de Israel, todo o sul de Israel. Precisam ir para um abrigo próximo ou ao menos ficar ao lado dele. Normalmente não se trata de um míssil que atinge toda a área, mas sim de alguns mísseis que atingem apenas uma região específica. É por isso que o sistema de alerta precoce vai ser alterado e agora ele vai se concentrar e focar apenas naquela área específica. Assim, as pessoas podem realmente viver suas vidas o mais normalmente possível durante esta guerra. E especialmente durante a noite, quando às vezes temos que acordar 3, 4 vezes, isso, é claro, prejudica o funcionamento das pessoas durante o dia.
O comando da Frente Interna ouviu as reivindicações e está alterando o sistema de alerta precoce. Vai ser apenas para uma pequena área para onde o míssil realmente está indo. Certo, gostaria de agradecer por essa atualização, Blair Sleidin. Agora vamos passar para o nosso próximo assunto aqui. Será que Israel está ficando sem os próprios interceptores que estão protegendo seus céus? Ontem à noite, o governo de Israel aprovou 826 milhões de dólares extras para o Ministério da Defesa comprar equipamentos de defesa urgentes e essenciais devido aos combates com o Irã e o Hezbollah no Líbano. A decisão ocorreu após um site dos Estados Unidos noticiar que Israel está ficando sem interceptores de mísseis balísticos. Apesar de o governo não confirmar, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, nega. As forças de defesa de Israel afirmam estar preparadas para qualquer cenário e que a guerra foi planejada meses antes, considerando o arsenal de mísseis do Irã e a chance do Hezbollah do Líbano também entrar na luta. É importante lembrar que Israel conta com um sistema de defesa em várias camadas, incluindo o Arrow 3, o Funda de Davi e a Cúpula de Ferro para interceptar ameaças que vão desde mísseis balísticos até foguetes. Agora passo aos convidados no estúdio, nosso analista de segurança, Yaakov Lapid, e a correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Azaran. Quero falar com você primeiro sobre isso, Yaakov. Israel está realmente negando publicamente esses relatos de que os estoques de interceptores estão baixos. Em Washington, como as autoridades dos Estados Unidos estão tratando essas preocupações? E o que se sabe sobre esses relatos? As autoridades dos Estados Unidos terão comunicação direta com Israel, sem depender da mídia. Lideranças políticas dialogam entre si, assim como as Forças Armadas dos Estados Unidos com as FDI. Eles saberão exatamente como estão os interceptores, já que essa informação é compartilhada entre esses aliados próximos. Oficiais militares dizem que isso é besteira. Há interceptores suficientes e as FDI estão preparadas para longos períodos. Devemos questionar a origem desses relatos, pois os iranianos também têm interesse em divulgar essas informações. Acho que temos que presumir que não só as FDI entraram nisso sabendo que iriam precisar de muitos interceptadores, mas também sabemos disso. Antes da guerra, a produção de interceptadores já havia aumentado. Produção em massa, contratos no valor de bilhões de dólares foram assinados com empresas de defesa israelenses. Então a produção continua funcionando. Não é como o Irã, onde o complexo militar industrial está em ruínas fumegantes. As indústrias de produção militar aqui estão todas funcionando a todo vapor. Bem, eu quero te perguntar sobre isso. Nós realmente ficamos sem interceptadores. Isso não faz sentido. Certo? Vamos discutir o que é preciso para produzir esses interceptadores. Se esses sistemas, especialmente, você sabe, o Arrow 3, estão sendo usados intensamente agora contra mísseis balísticos iranianos, com que rapidez Israel pode realmente reabastecer esse estoque durante a guerra? Bem, eles não vão nos dizer exatamente quanto tempo leva. Obviamente, não é algo que você faz da noite para o dia, fabricar um sistema Arrow 3. Mas eu só acrescentaria que, veja, as salvas iranianas, mesmo sendo relativamente frequentes, são muito menores do que as salvas que vimos em junho do ano passado. Quais são os números? Compare isso pra gente. Então, sabe, durante a Guerra de Junho, acho que todo dia tínhamos dezenas de mísseis, sabe, 50, 60. Cada salva começava com 70, 80, até 100 mísseis. Depois diminuiu um pouco, mas ainda eram dezenas, e alguns passaram. E vimos os danos, vimos bairros inteiros, realmente, sabe, danificados e destruídos durante aquela guerra. Agora, nesta guerra, isso aconteceu uma vez, em Beit Shemesh. Vimos isso acontecer uma vez, e não aconteceu de novo. Porque não só os sistemas de defesa aérea estão funcionando, mas também os ataques são menores. Então, nos 2 primeiros dias, eram dezenas a cada dia. Agora é bem menos. Eles ainda não divulgaram o número exato, mas a quantidade de mísseis por ataque iraniano geralmente não passa nem de 5. Então vamos comparar isso com 2025, 5 contra 50. Essas são aproximadamente as diferenças por ataque. Agora, se você somar isso por dia, por semana, isso significa que deve haver interceptores mais do que suficientes para lidar com essa quantidade de ameaças chegando. Quero dizer, obviamente, também estamos vendo Israel dizer agora que planeja continuar fazendo isso. Esses ataques aéreos, por assim dizer, no Irã, por pelo menos mais 3 semanas. O que demonstra, eu acho, confiança no sistema de defesa israelense, porque isso é bastante tempo.
A guerra do Irã em 2025 durou só 12 dias. Sim, com certeza. Então, duas coisas sobre isso. Primeiro de tudo, eu não sei se o porta-voz das FDI disse que planeja continuar por 3 semanas, ou se ele disse que Israel pode e tinha planejado ser capaz de fazer isso. Existe uma nuance aí e não é exatamente a mesma frase. Estamos em guerra, e declarações de guerra psicológica são divulgadas por toda parte. Algo inevitável nesse contexto. Trump será o principal responsável pelas decisões sobre a duração da guerra no Irã, gostemos ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, mesmo com isso se prolongando, espera-se que a ameaça de mísseis iranianos continue diminuindo. Então, mesmo que isso dure por mais algumas semanas, e não temos certeza de que vai durar, mas vamos supor por um instante, isso não significa que esse ritmo de ataques vai continuar. Então, acho que temos muitas variáveis diferentes aqui que estão, na verdade, ficando cada vez mais isoladas umas das outras. Quanto mais tempo isso durar, menos os iranianos devem ser capazes de disparar. Certo, Yakov, obrigada pela análise. Vamos agora para os Estados Unidos. A guerra com o Irã chega à terceira semana e a retórica de Washington se intensifica. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, alerta que forças americanas podem atacar o principal centro de exportação de petróleo do Irã, na ilha de Qaraq. Novamente, afirmou em entrevista que os Estados Unidos podem atacar o local mais vezes apenas por diversão, mesmo que o líder americano afirme que os ataques já destruíram totalmente grande parte da ilha. Essa ilha é crucial para as exportações de petróleo do Irã, e qualquer ataque pode impactar fortemente os mercados globais de energia. Os comentários representam uma escalada em relação às declarações anteriores dos Estados Unidos sobre ataques restritos a alvos militares, e parecem prejudicar esforços diplomáticos. Com relatos de que Washington já recusou tentativas de mediação de aliados regionais. O Irã aumenta a pressão com ataques de drones que prejudicam a infraestrutura de energia dos Emirados Árabes Unidos. Enquanto continua ameaçando o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, um dos principais corredores de petróleo do mundo, provocando crise energética e alta global nos preços da energia. Agora passo para nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, direto de Washington, D.C. Então, novamente, como falamos sobre isso na transmissão anterior, quais são os indicadores de sucesso para esta guerra para os Estados Unidos? Neste momento, você acredita que o público americano realmente entende quais são os objetivos do governo ao continuar essa guerra e se isso é suficiente ou não para realmente conquistar mais apoio político? Sabe, essas são meio que duas perguntas separadas, mas elas estão definitivamente ligadas, Natasha. Mas você tem uma base de apoio para o presidente e dentro do Partido Republicano que, sinceramente, não precisa de explicações em termos de detalhes. A ideia básica de que os Estados Unidos estão indo atrás do Irã já é suficiente para muita gente no Partido Republicano, no Partido Democrata e para aqueles que são afiliados a eles. O fato é que o presidente Trump, qualquer coisa que ele aprove, seja com boa justificativa ou sem justificativa, se for uma política ruim ou boa, eles são contra, porque são contra o presidente Trump. E assim, você já tem diferenças filosóficas logo de cara. Uma parte pequena do eleitorado e da população realmente se interessa em entender a fundo os detalhes do que acontece e os objetivos da guerra, questionando se estão sendo alcançados. Existe uma dinâmica em mudança aqui e, sabe, você pode nos dar um cronograma específico de quando essa guerra vai acabar? Em relação a essas pessoas, eu suspeito bastante e acho que isso é confirmado por muitas das pesquisas que estamos vendo, que elas ainda estão esperando por resposta. E agora vemos uma mudança que não foi mencionada originalmente em relação aos objetivos da guerra, mas agora isso se tornou uma necessidade. Sobre o aumento dos preços do petróleo, lembre-se, o petróleo estava bem lá embaixo na lista de coisas que Trump disse que gostaria de obter com essa guerra. O foco era o programa nuclear, mísseis balísticos, apoio a grupos terroristas e o petróleo, citado apenas de passagem. Agora é algo enorme, porque está afetando a economia, e isso torna essa decisão mais complicada. O secretário de Energia Chris Wright afirmou hoje que acredita na queda dos preços da gasolina antes do verão. Porque é nessa época que normalmente há uma corrida frenética aos postos de gasolina, e ele realmente não pode estabelecer um cronograma para o fim da guerra especificamente. Mas ele disse que está confiante de que nas próximas semanas a ameaça que o Irã representa para o comércio global de petróleo será eliminada. Isso é algo diferente de acabar com a guerra.
Então, se isso acontecer nas próximas semanas, isso pode aumentar um pouco o apoio aqui para o presidente Trump em relação à finalização desses objetivos. Certo, Mike Wagenheim falou conosco de Washington, D.C. Vamos falar sobre o que está acontecendo dentro do Irã. Há sinais crescentes de que a guerra agora está chegando às ruas. Moradores de várias cidades relatam que as forças de segurança reforçaram postos de controle, patrulhas e vigilância, enquanto autoridades tentam manter o controle. Em Rasht, no norte, testemunhas relatam que agentes à paisana circulam pelos bairros com dispositivos eletrônicos, aparentemente buscando terminais Starlink, usados para burlar as restrições de internet do governo. Em Bandarabas, motoristas dizem que a maioria dos veículos agora é parada e revistada nos postos de controle. Perto de Teherã, moradores relatam ter visto drones israelenses sobre áreas residenciais pela manhã. Uma mensagem de áudio vazada, supostamente de um comandante da Basij, alerta suas forças para não entrarem em pânico durante ataques de drones. Mesmo com relatos de membros da milícia abandonando postos por medo, o cenário mostra um país sob pressão, tanto externa quanto internamente. E agora, juntando-se a nós, está Khosra Isfahani, diretora de pesquisa da União Nacional pela Democracia no Irã, em Washington, D.C. Estamos ouvindo sobre postos de controle, varreduras de vigilância e buscas por terminais Starlink. O que você pode nos contar sobre o que está ouvindo dos iranianos lá no país, se é que está ouvindo algo, e o que isso nos diz sobre o quanto a República Islâmica está preocupada neste momento em perder o controle? Internamente, existem dois elementos em toda essa história. Um, como você mencionou, vindo do céu, os Estados Unidos e Israel estão bombardeando a República Islâmica. Nos últimos dias, especificamente, Israel começou a atacar as forças da milícia Basij, uma milícia que é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica e é fundamental para o aparato de repressão interna. Eles foram alvo de ataques direcionados de drones por parte de Israel. Pelo menos 100 milicianos Basij foram mortos, muitos outros ficaram feridos e muitos mais estão se recusando a comparecer aos seus postos. Como você mencionou, as bases foram destruídas. O regime está em pânico. Aquelas forças restantes que eles têm nas ruas estão dormindo na rua, porque não há base para se esconder. E mesmo que haja uma base, eles sabem que é um alvo em potencial. Então todos eles estão em pânico, estão com medo, estão correndo de um lado para o outro o tempo todo. Mas além disso, o regime está até falhando em entregar comida e água para as forças que estão chegando. Eles nem conseguem alimentar esses braços da opressão. Mas isso nem é o fim da história. Ontem, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, o líder da oposição, fez um anúncio muito importante. Ele tornou pública a existência da Guarda Imortal, a vanguarda da Revolução do Leão e Sol do Irã. Há detalhes sobre esse anúncio. Vou recorrer às minhas anotações porque é um assunto muito sensível para eu simplesmente improvisar. Então, aqui está. Milhares de voluntários se auto-organizaram em pequenas células de operação descentralizadas por todo o Irã. Não há comunicação vertical ou horizontal entre as células, e elas não estão conectadas diretamente ao centro de comando. As instruções e o treinamento foram escondidos à vista de todos e entregues por meio de mensagens e conteúdos públicos. A única pessoa com autoridade sobre a força é o príncipe herdeiro. Qualquer outra pessoa, seja publicamente ou em particular, que afirme ter autoridade ou conhecimento detalhado sobre a força, está mentindo. Quando chegar o momento certo, o príncipe herdeiro compartilhará detalhes sobre a cadeia de comando. eu quero te perguntar sobre... Isso. Khosron, tudo bem. Claro. Vimos alguns comentários muito, digamos, interessantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre como seria uma mudança de regime no Irã. Se é que vai acontecer, obviamente. Vemos relatos dizendo que mesmo com todos esses ataques aéreos, a República Islâmica ainda continua bastante forte dentro do país. Há relatos de que milícias curdas podem lutar contra a Guarda Revolucionária Islâmica no local.
E então ouvimos Donald Trump dizendo que quer se envolver na escolha de quem será o próximo líder do Irã, afirmando que não está necessariamente convencido de que será o filho do Shah, Reza Pahlavi. Qual é a sua resposta a isso e como os iranianos estão reagindo a tudo isso, especialmente à retórica de Donald Trump? Em primeiro lugar, o futuro do Irã será determinado pelo povo iraniano. Quando milhões de pessoas foram às ruas no Irã em dezembro e janeiro, quando dezenas de milhares morreram nas ruas, eles não estavam gritando o nome de ninguém além do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Essa é uma mensagem muito clara para o mundo. Nós temos um líder, estamos marchando atrás dele e vamos recuperar o Irã. Como eu estava dizendo, a força cuja existência pública o príncipe herdeiro anunciou ontem foi ativada em janeiro. Nos dias 8 e 9 de janeiro, eles estavam nas ruas do Irã, enfrentando ativamente as forças da República Islâmica. Se você tem acompanhado as notícias do Irã, já deve ter visto vários vídeos mostrando jovens iranianos realizando atos de bravura e coragem que mentes normais nem conseguem compreender. Nosso povo está pronto para agir, eles estão lá, estão inseridos na sociedade. O príncipe herdeiro, em sua mensagem de ontem, convocou essa força para começar a enfraquecer ainda mais os braços de opressão da República Islâmica. Eles sabem como vão cumprir essa ordem e também receberam a ordem de priorizar a própria segurança. Os iranianos vão voltar às ruas aos milhões e eles sabem o que vão fazer. Para proteger a população contra os braços da opressão da República Islâmica, nós somos a força em solo. O príncipe herdeiro Reza Pahlavi se ofereceu para desembarcar no Irã e liderar a revolução, a batalha final para derrubar a República Islâmica. Ele não é o único voluntário. Muitas pessoas na diáspora, eu incluso, também se voluntariaram. Muitos de nós nunca seguramos uma arma na vida, mas temos outras habilidades que serão úteis para a batalha final. Bem, Khosrow, é muito interessante tê-lo aqui. Acredito que haja realmente um tipo de... O mundo está esperando agora para ver como os iranianos comuns, os iranianos do dia a dia, realmente vão sair às ruas e se levantar contra esse regime. E sabe, obviamente, estou orando por você, pela sua família, e esperando que vejamos algum tipo de sucesso nesse país. Obrigado por dar destaque aos iranianos comuns e à voz deles. Eles têm estado na linha de frente lutando contra esse Estado fascista islâmico nas últimas 5 décadas. Nós morremos nas ruas, sangramos nas ruas, enterramos nossos entes queridos nessas ruas. Irmãos e irmãs em Israel têm estado ao nosso lado durante essa provação nas últimas 5 décadas. São eles em quem confiamos também na batalha final. Nós vamos acabar com essa ocupação. A República Islâmica que ocupou o Irã exportou o terrorismo pelo mundo, matou dezenas de milhares de iranianos, iraquianos, libaneses, sírios, afegãos, israelenses, americanos e britânicos. Nós vamos acabar com esse regime de uma vez por todas. Só existe um caminho, e é a aniquilação total desse regime, ou a rendição completa. Não há meio termo. Certo, Khosrow. Vamos passar para a nossa próxima matéria. Agora, há uma crescente confusão e jogos políticos sobre quem realmente está no comando do Irã esta noite. Teherã afirma que seu novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, está saudável e no controle, negando especulações sobre sua condição e visibilidade enquanto a guerra se intensifica. Em Washington, o presidente Donald Trump questiona se Khamenei está vivo, diz que o Irã deveria se render e afirma receber relatos confitantes de inteligência. As mensagens contraditórias surgem enquanto ambos os lados sinalizam desfechos finais muito diferentes, com Teherã projetando estabilidade e resistência. Enquanto isso, a Casa Branca sugere que negociações são possíveis, mas não nos termos atuais. Bem, com o conflito entrando agora em uma fase crítica, a questão da liderança pode realmente mudar tudo. Quero voltar aos nossos convidados no estúdio, o analista de segurança Jacob Lapin e a correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozhan. Ariel, quero falar com você. Em relação ao que sabemos sobre o paradeiro e o estado de Mojtaba Khamenei neste momento, não sabemos muito. Até as declarações oficiais são vagas, dizendo que achamos que ele está vivo. No fim das contas, a avaliação atual
é que Mujtaba Khamenei foi ferido em pelo menos 2 ataques. Ele ficou ferido até certo ponto, mas que está vivo agora. Na primeira oportunidade que teve para mostrar o rosto em sua declaração inaugural ao público iraniano, ela foi lida por um apresentador de telejornal iraniano. Então, é provável que ele não esteja em condições de mostrar o rosto em público, e não está claro quando ele estará em condições de fazer isso. Mas, no fim das contas, o entendimento é que sua escolha foi pressionada pela Guarda Revolucionária Islâmica. E por isso ele é considerado, se não totalmente alinhado com eles, mas também talvez sendo manipulado pela Guarda Revolucionária Islâmica. O que isso, essa falta de compreensão sobre o status dele significa? Em termos de mensagem e força da República Islâmica? Força não tem nada a ver com isso. Acho que eles estão usando todos os meios possíveis para manter o paradeiro dele em segredo. Porque depois de perder o todo-poderoso líder supremo, o pai dele, Ali Khamenei, eles não querem ver outro líder supremo eliminado. Em questão de semanas, um após o outro. E é isso que eles estão fazendo. Eu diria que é uma avaliação muito plausível de que eles estão usando todas as suas capacidades de contra-inteligência para manter o paradeiro dele em segredo. Quanto ao estado de saúde dele, o fato de não haver nada oficial sobre isso indica que ele não está 100% bem de saúde. Muita coisa vem aí quando voltarmos, e você não vai querer perder. E com planos já traçados para além da Páscoa judaica, essa campanha parece que vai continuar escalando pelas próximas semanas. Agora, quem se junta a nós é o professor Kobi Michael. Ele é ex-vice-diretor-geral do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel. Professor, as forças de defesa de Israel afirmam ter milhares de alvos ainda. O que isso revela sobre os objetivos estratégicos de longo prazo de Israel no Irã? Boa noite. Isso significa que temos uma campanha militar prolongada. Isso, mesmo que ela termine e se torne menos intensa, teremos que encontrar maneiras de continuar a campanha militar por outros meios. Isso significa que teremos que ser capazes de estabelecer um mecanismo de monitoramento muito eficaz e robusto que nos permita isso. Detectar qualquer tentativa do regime iraniano ou do que restar do regime iraniano de se reconstituir e frustrá-la. Mas eu acho que ainda temos pelo menos mais 1 ou 2 semanas até levar-nos o regime atual ao seu ponto de menor potencial em relação às suas capacidades. Eu acredito que isso também vai facilitar melhores condições para que o povo iraniano se levante e tente derrubar o regime. Quero entender exatamente o que isso significa. Obviamente, o objetivo declarado tem sido deter o Irã, você sabe, do ponto de vista de mísseis balísticos, suas ambições nucleares, essencialmente remover a República Islâmica desse poder. Mas, obviamente, enfraquecer o regime iraniano, fazendo com que ele caia, é o objetivo de longo prazo para garantir a segurança duradoura do Estado de Israel. Então, como seria o sucesso na prática para que isso aconteça para o Estado de Israel? Primeiramente, já existe sucesso, e um sucesso muito impressionante quando se trata da realidade que conhecíamos até 28 de fevereiro. O regime iraniano e o Irã, de modo geral, está muito mais fraco hoje em comparação ao que era até o início desta operação. Mas ainda temos um caminho a percorrer. E aos meus olhos, o sucesso será um regime muito enfraquecido que não será capaz de ameaçar Israel nem os países do Golfo. Mas quando se trata de Israel, principalmente, não será capaz de ameaçar Israel, ou de ser uma ameaça existencial como costumava ser, e será um adversário muito fraco. Que seremos capazes de frustrar qualquer tentativa desse regime de se reconstituir. E eu acredito que, eventualmente, um regime tão fraco, um regime tão frágil,
vai colapsar por dentro, porque o povo do Irã, ou pelo menos a grande maioria do povo do Irã, não está com esse regime, eles não apoiam esse regime. E eu acredito que Israel, os Estados Unidos e talvez alguns outros poderão apoiar a oposição no Irã. É a sua luta, é o seu protesto e em seu esforço para derrubar o regime. Mas precisamos entender que precisamos de paciência estratégica, precisamos de clareza e determinação estratégicas e, principalmente, precisamos de tempo. Quer dizer, essa não é uma missão que pode ser cumprida em dias, nem mesmo em semanas. Agradeço muito por estar conosco, professor Miaiko. Agora vamos falar sobre os ataques da República Islâmica. Eles não se limitaram a Israel. Apesar do fato de que essa guerra está sendo travada pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica. Mísseis e ataques de drones iranianos mataram mais de 50 pessoas em todo o Golfo, atingindo os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Catar. Os Emirados Árabes Unidos foram alvo do maior número de mísseis. No total, estamos falando de 309 até hoje, seguidos pelo Kuwait, com 234, e depois o Catar, com 136. Mas o fogo do Irã também foi lançado contra a Jordânia, o Iraque, além de Chipre, Turquia e Azerbaijão. O grupo proxy do Irã, Hezbollah, lançou 400 foguetes contra Israel e 5 drones contra Chipre, desde que entrou na guerra em 2 de março. Em resposta, Israel está reprimindo duramente o grupo terrorista libanês. E agora está conosco o embaixador Mark J. Sivers, que é ex-embaixador dos Estados Unidos em Omã, falando conosco agora de Abu Dhabi. Embaixador, ataques iranianos atingem vários estados do Golfo, alguns mais intensamente que Israel, como os Emirados Árabes Unidos. Qual mensagem a República Islâmica quer passar, na sua opinião? Sim, olá, é um prazer estar com vocês. Estou falando da nossa casa em Abu Dhabi, onde temos estado durante todo esse período. E como você acabou de mencionar, têm ocorrido ataques constantes do Irã, uma combinação de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones explosivos. Assim como em Israel, e tenho que dizer, as defesas aéreas dos Emirados têm sido realmente notáveis. Eles interceptaram, eu acho, mais de 90% dos projéteis enquanto ainda estavam no ar. Os danos que ocorreram foram quase totalmente causados por destroços que caíram, pelo que eu saiba. Podem existir impactos diretos, mas são muito poucos. E, como resultado, depois de alguns dias, as pessoas meio que começaram a voltar ao normal, em grande parte. Não há abrigos aqui nos prédios como existem em Israel. As pessoas meio que improvisaram algum tipo de abrigo em casa, encontraram um cômodo para ser um quarto seguro. Mas, em geral, a vida continuou, e isso é realmente impressionante. Estou interessada em saber, você está em Abu Dhabi. Quais reações você está ouvindo do público dos Emirados Árabes Unidos? As pessoas apoiam essa guerra contra o Irã? Elas estão com raiva dos Estados Unidos e de Israel por terem lançado esses ataques em 28 de fevereiro. Existe talvez uma diferença entre a percepção do público e o que estamos ouvindo das autoridades no local? Eu acho que, como em qualquer outro lugar, há uma variedade de opiniões. Acho que, principalmente, há um entendimento de que eles estão sendo atacados pelo Irã. Israel e os Estados Unidos, obviamente, iniciaram essa guerra, mas o contexto e os acontecimentos que levaram a isso são bastante conhecidos aqui. Acho que é verdade que a preferência no Golfo era ver a diplomacia continuar. Eles têm um grande interesse na estabilidade e segurança. Esse é basicamente o modelo deles para o desenvolvimento futuro de seus países e seu papel na economia global. Mas acho que eles se adaptaram a isso muito bem. E se você olhar para declarações como a do assessor de política externa do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Anwar Gargash, acho que ontem ele fez uma declaração dizendo que, o Irã não tem justificativa para o que fez e atacou seus vizinhos.
que não eram partes diretas ou nem sequer partes do conflito. Fora isso, eles tinham relações próximas com os Estados Unidos e, em alguns casos, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, com Israel. Mas eu acho que a culpa é em grande parte do Irã. E se eu puder fazer mais um comentário rapidamente. Havia muitas divisões no Golfo por uma variedade de outros motivos que não tinham a ver nem com Israel nem com o Irã. Nos últimos meses. E o que isso fez foi aproximar novamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E eu acho que isso é um desenvolvimento muito positivo. Também quero falar sobre o que você acha que esse conflito significa para o relacionamento dos estados do Golfo como um todo com o Estado de Israel. Os Emirados Árabes Unidos, claro, foram um dos primeiros, os principais atores da região a fazer história com a assinatura dos Acordos de Abraão. Existe a possibilidade de que esse tipo de experiência compartilhada de abuso nas mãos da República Islâmica possa agora levar à ampliação dos Acordos de Abraão? Eu certamente espero que sim. Essa tem sido a minha esperança há alguns anos aqui. E você sabe, na minha posição anterior aqui, trabalhando com o Comitê Judaico-Americano, esse era basicamente o foco principal, expandir os acordos de Abraão. Parece que saiu dos trilhos, como eu estava dizendo, com os sauditas no final do ano passado. Na verdade, estou bem esperançoso sobre isso. O resultado de tudo isso, quando as armas se calarem e começarmos a avaliar o impacto, é que haverá uma valorização ainda maior do papel de Israel. Eu acho que, sabe, você ouve algumas vozes dizendo, bem, Israel está poderoso demais agora, está dominando a região. Mas eu acho que os benefícios de ser um parceiro de Israel devem ficar realmente óbvios ao final desta guerra. Certo. Bom, gostaria de agradecer muito por ter participado conosco. Foi muito interessante ouvir sua opinião, embaixadora. Agora vamos mudar para um assunto diferente aqui. Duas importantes corridas de Fórmula 1 foram retiradas do calendário após a guerra no Oriente Médio cancelar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A decisão reduz a temporada de 2026 para 22 corridas e deixa uma grande lacuna em um dos períodos regionais mais importantes do esporte. Nossa repórter Alex Schloss traz a matéria. A Fórmula 1 removeu duas grandes corridas do calendário. Os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita foram oficialmente cancelados em abril devido à guerra no Oriente Médio. A Fórmula 1 diz que, após avaliações cuidadosas, a situação regional atual tornou impossível seguir em frente. Isso significa que o Bahrein, que estava programado para os dias 10 a 12 de abril, e a Arábia Saudita em Jeddah, marcada para os dias 17 a 19 de abril, não acontecerão no próximo mês. Ainda é um calendário sólido e bom. Isso provavelmente vai afetar o faturamento da Fórmula 1, já que Bahrein e Arábia Saudita eram duas corridas que pagavam altas taxas de sediamento. Mas não será um golpe tão grande no sentido de que poderia ter sido para a Fórmula 1. Diz. Diferentes alternativas foram consideradas, mas no final, nenhuma corrida de reposição será adicionada em abril. A decisão também elimina os finais de semana de apoio para a Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy e reduz a temporada de 2026 de 24 para 22 corridas. Isso cria um intervalo de 5 semanas entre o GP do Japão no fim de março e o GP de Miami no início de maio. O diretor executivo da F1 disse que foi uma decisão difícil, mas necessária, enquanto o presidente da FIA afirmou que a segurança e o bem-estar eram prioridade. As corridas no Oriente Médio mais tarde no ano, em novembro e dezembro, Qatar e Abu Dhabi, estão programadas para encerrar a temporada. Isso ainda está muito longe. Também tem o Azerbaijão e esse país foi recentemente atingido por um ataque de foguete. Então, os países vizinhos, quer dizer Azerbaijão, Qatar e Abu Dhabi. Mas isso ainda está distante e, por enquanto, não há sinal de que não acontecerão. Organizadores do Bahrein e da Arábia Saudita apoiaram a decisão, apesar do cancelamento remover duas paradas do calendário regional.
O Líbano vai caminhar para negociações diretas pela primeira vez em décadas? Relatos do fim de semana indicaram que negociações podem ocorrer nos próximos dias para tentar encerrar a nova rodada de combates com o Hezbollah. Mas o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, resiste fortemente à ideia, afirmando que não há negociações iminentes e que a questão é ação, não diplomacia. Ouça só. Se o governo libanês e o exército libanês quiserem mudar alguma coisa, eles devem agir para impedir que o ataque feito pelo Hezbollah a partir do território libanês continue. Até agora, eles não fizeram nada de significativo para impedir isso. Aliás, até agora, ministros que são afiliados ao Hezbollah continuam sendo membros do governo libanês. Então, todos nós queremos a paz e a normalização no futuro, inclusive com o Líbano. Eu acho que o problema do Líbano é o Hezbollah. Nós não temos disputas reais com o Estado do Líbano. Temos algumas pequenas disputas de fronteira que podem ser resolvidas facilmente, mas o problema é o Hezbollah. Os combates na fronteira norte seguem, com o Hezbollah lançando foguetes e drones diariamente contra Israel, que atinge alvos cada vez mais profundos no Líbano. Então, enquanto alguns atores regionais estão propondo diplomacia neste momento, a mensagem de Jerusalém é clara. Primeiro parem os ataques e depois podemos conversar. Há cerca de meia hora, vimos mais uma rodada de sirenes na Galileia, que fica no norte de Israel, em meio ao disparo de foguetes do Hezbollah. Voltando aos Estados Unidos, surge uma revelação assustadora sobre o ataque da semana passada a uma sinagoga e pré-escola em Michigan. A polícia afirma que o homem que jogou seu caminhão contra o complexo do Templo Israel em Detroit é irmão de um comandante do Hezbollah. As forças de defesa de Israel dizem que o irmão do suspeito, Ibrahim Muhammad Ghazali, era um comandante do Hezbollah envolvido em operações de armas e disparos de foguetes contra civis israelenses. Ele foi morto em um ataque aéreo israelense neste mês. Relatos apontam que outros parentes ligados ao Hezbollah também morreram no ataque. Investigadores buscam saber se o ataque em Michigan tem ligação com o conflito regional e o que isso revela sobre tensões fora do Oriente Médio, mas certamente uma atualização muito importante. Mais um dia difícil na frente interna de Israel. Segundo o Ministério da Saúde, 108 pessoas foram hospitalizadas nas últimas 24 horas, enquanto a guerra com o Irã segue lançando mísseis e estilhaços em cidades do país. A maioria dos feridos teve lesões leves, mas autoridades relatam que alguns se machucaram ao tentar chegar aos abrigos a tempo. Isso é um lembrete claro de como esse bombardeio diário se tornou perturbador e estressante. Desde que a guerra começou no final de fevereiro, mais de 3.000 pessoas foram hospitalizadas, incluindo civis e soldados. Apesar das defesas aéreas interceptarem a maioria das ameaças, autoridades alertam que não são infalíveis e o sistema de saúde se prepara para um conflito que pode durar mais algumas semanas. Agora, juntando-se a nós do Centro de Israel, está a doutora Osnat Lebitzion Korash. Ela é diretora-geral e CEO do Centro Médico Shamir. Eu gostaria de saber o que os hospitais estão vendo agora em relação aos tipos de ferimentos. A maioria dos casos é causada diretamente pelas explosões ou pelo caos de correr para os abrigos? E como isso está impactando, no final das contas, o atendimento de saúde normal? Por exemplo, mulheres que precisam dar à luz ou alguém que chega com uma condição crônica. Então, vamos começar pela preparação. Infelizmente, tivemos uma prévia em junho, a primeira com o Ankel Ave. O que você vê agora, então, o que fizemos foi por causa dos mísseis. Mísseis estão sendo lançados o tempo todo em direção à nossa região. Há muitas sirenes por dia. O que fizemos foi no sábado. No início, transferimos todos os pacientes para o nosso hospital subterrâneo, localizado no estacionamento. Como você pode ver nas fotos, e nós até construímos no estacionamento, temos 3 salas de cirurgia e no domingo já começamos a operar nelas. Agora você vê o departamento de maternidade localizado na academia construída para a equipe. Então, começando por aí, mesmo sem as pessoas feridas que estão chegando,
Temos muitas, centenas de pacientes no subsolo, o que é muito difícil. Como pode ver, as pessoas estão muito próximas. Não há muita privacidade, mas as pessoas são muito gratas porque se sentem seguras. Então, isso é uma coisa... Obviamente. Bem, só quero perguntar sobre a experiência dos pacientes agora, além das complicações de transferir suas instalações para o subsolo. Eu imagino que haja muito mais estresse entre aqueles que estão vindo para procedimentos. Como você está lidando com isso e você sente que tem pessoal suficiente? Como o sistema hospitalar israelense está tão sobrecarregado? Então, a equipe está muito estressada e vamos lembrar que estamos sobrecarregando a equipe desde a Covid. Então, há anos tem ficado cada vez mais e mais estressante. Tivemos a Covid, tivemos a guerra, tivemos Ankel Avi, tivemos o 7 de outubro. Então, é toda a mesma equipe está trabalhando muito duro, mas eles são incríveis, muito dedicados e motivados, fazendo o melhor em circunstâncias extremamente difíceis. Uma das coisas que fizemos, como você sabe, o sistema educacional em Israel não está funcionando. Então, no domingo, um dia após o início da guerra, nós já abrimos um sistema educacional no hospital para bebês de alguns meses de idade até os 10 anos. Assim, os pais podem trazê-los para o trabalho e ter uma solução para as crianças enquanto estão trabalhando. Mas, claro, é muito difícil, vemos muito estresse e temos muitos feridos, muitas pessoas chegando depois, correndo para o quarto seguro, correndo para o abrigo e caindo. E em tudo isso, é muito estressante. As pessoas estão sem dormir, com falta de sono. Como você sabe, aqui as sirenes tocam toda noite. Há algumas sirenes e um alerta antes delas. Então eu ouvi uma das crianças perto do rádio dizer: sempre que consigo dormir ao meio-dia, eu faço isso, porque não sei se vou conseguir dormir à noite. Sim. Tudo isso se acumula e permanece depois de dias. Não, quero dizer, obviamente é uma situação muito difícil. Eu tenho que dizer, realmente só parabéns pelo trabalho duro que vocês estão fazendo, em meio a tudo isso. Os israelenses precisam de você agora. Sei que não é um trabalho fácil, mas ao ver as instalações que criaram, é realmente incrível. E eu quero dizer que não somos só nós, é a maioria. Isso mesmo, todos eles no sistema. Em Israel são as Kupot Holem, os planos de saúde. Isso mesmo, tudo certo. Trabalho muito difícil, mas fazendo um trabalho incrível. Obrigada. Certo, precisamos passar para a nossa próxima história. Benjamin Netanyahu está morto? Tel Aviv parece Gaza? Essas são algumas das narrativas falsas que estão sendo espalhadas online durante essa guerra entre Israel e Irã. E nosso repórter Joe Brown analisa mais a fundo a disseminação de notícias falsas. Quem começou isso e como identificar? Veja só, Benjamin Netanyahu está morto e Tel Aviv foi reduzida a escombros. Essas duas teorias da conspiração têm sido muito comentadas nas redes sociais recentemente. Nenhuma dessas informações está correta, mas isso faz parte de um padrão de notícias falsas sobre a guerra sendo espalhadas online. Vamos analisar essas teorias, quem as discute e o que isso revela sobre o atual estado das redes sociais. Vamos discutir a teoria da morte de Benjamin Netanyahu, divulgada pela agência Tasman, ligada à Guarda Revolucionária Iraniana, que afirmou que o primeiro-ministro israelense morreu em um ataque de míssil na semana passada. Essa informação foi amplamente replicada. Um usuário de rede social disse que não há nenhuma base para isso. Uma foto que supostamente mostrava ele sendo retirado dos escombros foi manipulada por inteligência artificial. Netanyahu foi visto pela última vez em público em Beit Shemesh, no local de um impacto fatal em 2 de março, e em Beersheva em 6 de março. Desde então, presume-se que ele ficou perto de um bunker por razões óbvias, em um espaço seguro. Ele fez uma coletiva na quinta-feira que gerou várias teorias da conspiração estranhas. Primeiro, ele não tem 6 dedos. Aquilo é só uma dobra na palma. Outra foto, que alegava mostrar 6 dedos na mão esquerda, mostra claramente que ele tem 5. Ambos sugeriram que isso foi criado por IA. O primeiro-ministro já ironizou as teorias da conspiração, afirmando que está vivo, tomando café e tem o número normal de dedos. Sobre IA, dezenas de vídeos falsos de Tel Aviv sendo bombardeada circularam, junto com alegações de que a mídia esconde a verdade devido à censura das FDI.
Olha, se você conversar com qualquer pessoa que está lá ou assistir a vídeos das ruas, dá para ver claramente que não é esse o caso. Em Tel Aviv, um prédio foi destruído e dezenas ficaram danificados. Veja como a mídia escondeu isso. Aqui estou fazendo reportagem para as redes sociais e para a TV da I24 News, no dia seguinte ao míssil cair, em 1º de março. Não está escondendo isso bem, mas ainda assim alguns disseram o contrário. Uma Tel Aviv que agora parece Gaza. Como eu sei disso? Porque eu tenho amigos em Tel Aviv, na rua Shanken, Tel Aviv, perto da praça Dizengoff, Tel Aviv. E eles têm andado por aí e são eles que me dizem, com suas próprias palavras, que Tel Aviv agora parece Gaza. Como não pareceria? O excêntrico de chapéu fedora é o político britânico George Galloway, que passou a vida espalhando mentiras difamatórias sobre o Ocidente em TVs estatais russas e iranianas. George, a rua Schenken fica a uns 50 minutos a pé da Praça Dizengoff. Você deve descer a rua King George e virar à esquerda na rua Dizengoff, mas elas não são próximas. George Galloway ficou famoso por recusar debate com Elon Levy por ser israelense. Então, duvido que tenha amigos no centro de Tel Aviv. Mas isso não importa, pois as redes sociais são uma máquina de conteúdo em massa. Não importa se você está certo, você só precisa ser barulhento o suficiente para ser visto. Estar errado te deixa mais barulhento. Veja como funciona o algoritmo do X segundo o seu código aberto. Cada ação tem uma pontuação ponderada. Curtir uma postagem vale 0,5 pontos. Uma resposta vale 13,5 pontos, 27 vezes mais do que uma curtida. Quando o autor responde a uma resposta, isso vale 75 pontos, 150 vezes mais que uma curtida. Quanto mais pontos você ganha, mais engajamento recebe. E, com o X monetizando postagens, é fácil lucrar com isso. Se você responder uma postagem, mesmo só para dizer que é falsa, acaba impulsionando ela. E com a quantidade de conteúdo que alguém vê enquanto rola as redes sociais, a maioria das pessoas não tem tempo para verificar tudo o que vê. Então, o cérebro delas suspende a descrença e aceita aquilo como fato. E é assim que as fake news se espalham, de forma cíclica e destrutiva. Alguns lucram rapidamente com algoritmos nas redes sociais, enquanto outros atuam em nível estatal, para confundir o que é verdade e o que não é, para manipular o discurso público. Isso não é segredo, já acontece há pelo menos uma década. Mas com a guerra entre Israel e Irã, não posso deixar de achar isso ainda mais óbvio e idiota. Então, como você pode saber o que é real e o que não é? Com vídeos está mais difícil, mas ainda há alguns sinais. Se algo parecer estranho, provavelmente é. Ao observar melhor, você pode notar coisas que desafiam a física, como carros mudando de forma. Em termos de desinformação factual, é aí que você precisa analisar e avaliar suas fontes. Com a mídia tradicional ou convencional, sua reputação depende da precisão. Isso não acontece nas redes sociais. Para a CNN, Fox ou I24 News, precisamos passar por etapas de verificação para garantir que o que dizemos é realmente factual. Nas redes sociais, vence quem publica primeiro, sem importar a legitimidade. Então, se você quer notícias das quais tem certeza que estão corretas, preste mais atenção às fontes adequadas, não apenas aos idiotas úteis que ainda usam chapéu fedora. Certo, é isso, meu amigo. Por este boletim da I24 News, fique com a gente.